Nós Temos História. Olá, bem-vindo ao Nós Temos História, o novo podcast da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Nesse podcast, vamos trazer a história do trabalhismo, desde o positivismo até os dias atuais. Nossos anfitriões serão Henrique Matisen, advogado, pós-graduado em Sociologia e coordenador nacional do Centro de Memória Trabalhista, acompanhado pelos historiadores Wendel Pinheiro e o professor Francisco Furró. Nesse primeiro podcast, traremos a contextualização do trabalhismo, o papel precursor do Partido Republicano Rio-Grandense, a linha positivista do Partido Republicano Rio-Grandense e a agenda republicana abolicionista. Prontos para conhecerem mais sobre a história do trabalhismo e a origem do PDT? Vamos lá! Nós Temos História. Olá, companheiros e companheiras. Tenho a honra hoje aqui de estar com o professor Francisco. Não ouso falar o seu sobrenome, que é francês. Francisco, como é que pronuncia aí o seu sobrenome, Francisco? É Furró, Francisco Furró. Mas é muito chique, né? Muito sofisticado, nosso companheiro lá de Minas Gerais. Também estamos aqui com o professor Wendel, que nós temos aqui a tarefa de contar a história do trabalhismo. É uma reivindicação muito grande da militância, da academia, onde a gente possa ter uma versão sobre o trabalhismo. Mas primeiro, professor Francisco, nós temos que nos situar o homem na história. E por que eu digo isso? Porque o homem é um ser histórico. Porquanto todas as coisas, todas as atividades humanas têm um sentido histórico. E nessa história se inclui o trabalhismo, que é a corrente política mais importante do Brasil no século XX. E é candidata a protagonista no século XXI. Uma vez que, professor Francisco, o nosso passado é a razão do presente e a credencial para o futuro. Repito, nosso passado é a razão do presente e a credencial para o futuro. Mas diz Alberto Pasqualini, abre aspas, a função de um partido político não é cultivar a história, mas fazê-la. Nosso problema não é apenas vencer eleições e controlar governo. Nosso problema é criar a mentalidade social para realizar o programa que defendemos. Fecha aspas, Alberto Pasqualini. Essa é a função de um partido político trabalhista. Essa é a função de um partido político que Alberto Pasqualini, o principal teórico do trabalhismo, prega. E como é que surge o trabalhismo? Evidentemente que dentro dessa nossa jornada que começamos agora, nós vamos situar o trabalhismo desde o positivismo, passando pelas repúblicas, até chegar à contemporaneidade. Mas nascemos na Revolução de 1930. O trabalhismo nasce revolucionário. E nasce revolucionário pregando 3 princípios que não podem faltar e que norteiam o trabalhismo nos seus mais de 90 anos de história, que é o princípio da soberania nacional, é o princípio dos direitos sociais e é o princípio do desenvolvimento econômico. Não existe trabalhismo, não existe fase do trabalhismo sem esses 3 princípios, que são os princípios que norteiam o trabalhismo. Esse trabalhismo que nasce revolucionário, ele é institucionalizado com a criação do PTB, em 15 de maio de 1945. Nessa institucionalização do trabalhismo, eu quero recorrer ao grande antropólogo, mineiro de Montes Claros, Darcy Ribeiro. Ou Darcy brasileiro, ou Darcy utopista. Darcy é um dos maiores cérebros, um dos maiores intelectuais que esse país já teve. E no seu livro mais importante, que trata o povo brasileiro, ele institui o conceito da ninguém-dade. E o que diz Darcy Ribeiro? Abre aspas. Nós, brasileiros, somos um povo a ser impedido de sê-lo, um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi um crime ou pecado. Nela fomos feitos, e ainda continuamos nos fazendo, essa massa de nativos, oriundo da mestiçagem, vivem por séculos sem consciência de si, afundada na ninguém-dade. Esse princípio de Darcy Ribeiro, ele coloca de forma magistral no seu livro O Povo Brasileiro, ele diz o seguinte, o índio já não é mais índio, porque ele sofre o seu processo de desindividuação,
O português europeu já não é mais português europeu, porque ele sofre o seu processo de deseuropeização. Como o negro africano já não é mais negro africano, porque ele sofre o seu processo de desafricanização. Ora, se o índio não é mais índio, o europeu não é mais europeu e o africano não é mais africano, quem são eles, Francisco? Ninguém. Esta ninguémdade forma o povo brasileiro. Mas pela primeira vez na história, a partir do dia 15 de maio de 1945, com a fundação do PTB, que é a fase institucional do trabalhismo, esta ninguémdade ganhou um partido político para chamar de seu, porque o PTB, e hoje PDT, é o partido da ninguémdade, é o partido das classes marginalizadas, é o partido da base das pirâmides sociais. Então, passando pelo período revolucionário e institucional, o trabalhismo passa por uma outra transformação, que é a sua transformação de 1961, que é o Partido da Legalidade. Este Partido da Legalidade tem como seu principal ícone, em 1961, Leonel de Moura Brizola, que, através de uma rádio dos porões do Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, impede um golpe de Estado. Este mesmo golpe de Estado que foi atentado contra Getúlio Vargas em 1954 e que leva Getúlio ao suicídio. E, em 61, através do trabalhismo, da legalidade legalista, Brizola impede este golpe, dando posse, embora de forma parlamentarista, a João Goulart. Mas, passando por essa fase da legalidade, o nosso trabalhismo ele agora é um trabalhismo reformista, que é a fase das reformas de base de Jango. Mas essa reforma que Jango prega, ela é o sentido que se dá ao Getúlio Vargas, na fase quando Getúlio revolucionariamente começa a mudar as estruturas do país. E quais são as grandes reformas que Jango quer implementar no Brasil? Ora, primeiro a reforma agrária. A reforma agrária num país de latifúndio, herança das capitanias hereditárias. A reforma educacional. Na época que Jango assumiu a presidência do Brasil, mais de 60% da população brasileira era composta de analfabetos. E o nosso partido, a nossa corrente política, tem o seu ideário focado na educação, como também a reforma fiscal, a reforma eleitoral. São reformas que Jango propunha dentro da sua base reformista. E aí, a reforma bancária também. Essas são as reformas que levam à derrubada de Jango, porque a continuidade do trabalhismo, na sua fase revolucionária, institucional, legalista e agora reformista, é que sofre o golpe de Estado. Quando o trabalhismo sofre o golpe, ele se divide em 3 grandes frentes, que é a frente da resistência parlamentar. E aqui não dá para dizer e esquecer o nosso grande Doutel de Andrade, um dos maiores oradores da República Brasileira, na resistência contra a ditadura militar, nas tribunas do Congresso Nacional. Nós também tivemos a resistência armada. Não titubeamos em pegar em armas na Revolução de 30, na defesa da Constituição em 1961, mas também na luta contra a ditadura. Os trabalhistas pegam em armas e foram presos, torturados, assassinados pela ditadura militar, civil-militar no Brasil. Porque não foi só uma ditadura militar. Não podemos esquecer do apoio de setores da igreja, do empresariado, que apoiaram a ditadura militar contra o governo trabalhista. E nós temos aí a terceira corrente do trabalhismo que vai para o exílio. Entre eles, Leonel Brizola e o próprio Jango. Jango que, inclusive, morre no exílio. Grande pecado do Jango foi querer um país soberano, com desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. A penitência que Jango paga é morrer no exílio, sem poder voltar à sua pátria. Mas no exílio o trabalhismo não para. Luta contra a ditadura aqui. Aprende novas conceituações na Europa, onde grande parte do trabalhismo foi. Primeiro, Brizola foi para o exílio no Uruguai, depois para os Estados Unidos e depois em Portugal. E aí nasce o trabalhismo pós-moderno, que é o Encontro de Lisboa, que é para tentar refundar, né, o trabalhismo em 1979.
vem a anistia, os nossos exilados expulsos do país voltam para tentar resgatar o PTB. Sofremos um novo golpe, o golpe do Golbery, o golpe que nos tiram as 3 letras que era historicamente nossa. E aí fundamos o PDT. O PDT, que nós podemos chamar da fase reinstitucional do trabalhismo, ele é fundado no dia 26 de maio de 1980. E o PDT, a sua fundação, ele defende 7 princípios que norteiam o PDT até os dias atuais, que é a defesa da criança, primeiro princípio básico do PDT. O segundo princípio é a defesa dos trabalhadores. O terceiro princípio é a defesa da mulher. O quarto princípio é a defesa do negro. O quinto princípio é a defesa do índio. O sexto princípio é a defesa do meio ambiente. E o sétimo princípio é a defesa da soberania nacional. Percebe, professor Francisco, professor Wendel, que os princípios que norteiam a Revolução de 1930 permanecem intactos por todas as fases que passa o trabalhismo. E está respaldado nos princípios básicos da fundação do PDT do dia 26 de maio de 1980. Mas aí nós chegamos ao trabalhismo do século XXI. E o que é o trabalhismo do século XXI? É a experiência histórica que, ao longo desses 90 anos de história, a gente acumulou com o Projeto Nacional de Desenvolvimento que o companheiro Ciro Gomes hoje apresenta à sociedade brasileira. O projeto que o Ciro Gomes apresenta à sociedade brasileira, ele está pautado no princípio da soberania nacional, quando se defende a questão de algumas empresas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil, como é a questão petrolífera, como é a questão da indústria de armamento, como é a questão da ciência, da indústria da farmácia, da saúde. São princípios que dão autonomia ao Brasil na sua soberania nacional. Evidentemente que também não há nenhuma espécie de supressão de direitos da classe trabalhadora. Pelo contrário, nós queremos devolver à classe trabalhadora brasileira os seus direitos suprimidos e ampliá-los. E não dá para discutir soberania nacional sem desenvolvimento econômico. Então, os princípios que regem o trabalhismo, desde a Revolução de 1930, ele está presente no trabalhismo do século XXI, no Projeto Nacional de Desenvolvimento de Ciro Gomes. Essa é apenas uma classificação que nós apresentamos aqui para o debate. Evidentemente que tem vários outros professores, outros estudiosos do trabalhismo, que podem apresentar outras classificações do trabalhismo. Nós apresentamos essa para o debate. Mas o que eles não podem é não apresentar os princípios básicos do trabalhismo que nós estamos apresentando aqui. E, professor Francisco, de onde nascem esses princípios? De onde vêm esses princípios? Ele vem do positivismo. O trabalhismo é uma força positivista. Ora, o que é o positivismo? Da onde vem o positivismo? O positivismo, ele vem do iluminismo, que põe fim à Idade Média. Aonde a ciência, né, é o principal requisito do positivismo. E aí, quem que é um dos grandes intelectuais do positivismo? Ora, e aqui o meu amigo Francisco pode ajudar. Augusto Comte ou Augusto Comte, Francisco? Como é que se pronuncia? Augusto Comte, meu amigo, Augusto Comte. Ele é considerado, professor Francisco, companheiro Wendel, ele é considerado o pai da sociologia, um dos maiores intelectuais, né, da sociologia e do tempo iluminista. E o que defendia Augusto Comte? Ora, ele defendia o conceito da ciência, se colocando acima do conceito da teologia. Não é mais possível, segundo o iluminismo, a gente basear as nossas decisões só na questão da fé. Nisso, ele coloca 3 estágios fundamentais da questão do positivismo, que é o estado teológico, que é o estado metafísico e é o estado positivo. Ora, o que são esses 3 estados, segundo a teoria de Comte? Ora, o estado teológico ou fictício é o conceito de Comte como aquele que é
o espírito humano, que busca explicações para os fenômenos sociais da natureza, no sobrenatural, na fé. O estágio metafísico busca a essência dos fenômenos ou ideias através já de algumas ramificações da ciência, misturando com um pouco de fé. Mas o estado positivismo só busca as evidências dos fenômenos através da ciência. Esse é um dos princípios básicos do positivismo. É óbvio que tem muito mais do que isso. Mas melhor, para discorrer um pouco do positivismo, eu quero passar agora, então, para o professor Francisco, que vai nos dizer, por exemplo, aqui, o papel precursor do PRR na questão positivista. E aí eu faço essa explanação aqui inicial, um pouco relatando o histórico do trabalhismo. E passo agora ao professor Francisco, que nos vai nos brindar, né, um pouco com o seu conhecimento como papel precursor do PRR. Professor Francisco, nos dê a honra. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. Parabéns, excelente introdução. Vamos que vamos, então, agora é hora de história. Vamos voltar lá para o final do século XIX para a gente entender essa explanação do Henrique, essa explicação sobre o que é o trabalhismo e como que o trabalhismo está hoje. Bom, a gente tem que ir lá para o século XIX. Mais de 100 anos atrás, o Brasil ainda era uma monarquia, ainda era um lugar de escravidão, ainda era um lugar onde mais de 90% da população era analfabeta, ainda era um lugar onde a participação política, a cidadania, os direitos sociais eram um pouco ou nada falados. E naquele contexto, o positivismo acaba se tornando, enquanto não só uma proposta científica, que a gente vai dar o nome contemporâneo de sociologia, mas uma proposta política de organização de uma sociedade para o progresso, vai se tornar, então, uma doutrina política revolucionária, de oposição à monarquia e a tudo que representava essa monarquia, que na cabeça daqueles positivistas que se juntaram aos republicanos e, portanto, aos chamados republicanos históricos, que fundaram os partidos republicanos em todos os estados do Brasil a partir de 1870, do Manifesto Republicano. Na cabeça daqueles republicanos, o positivismo podia ser uma ferramenta que ajudaria a organizar essa sociedade do futuro. Afinal, a monarquia era o velho, era a escravidão, eram as ruas das cidades coloniais, tortas, finas, sem saneamento, sem banheiro, antigas, caindo aos pedaços, mofadas. A República, assim como o positivismo, a República a ser construída no Brasil era o novo, organizada, com ruas largas, racional, que abandona, se não abandona, que pelo menos coloca de lado ou coloca em outro lugar a explicação religiosa do mundo e traz para a explicação da vida a razão. Portanto, o positivismo, quando ele se junta com a política no Brasil no final do século XIX, ele é progressista, ele é revolucionário, ele é republicano. E daí a ideia dos partidos republicanos. Um exemplo que a gente pode, inclusive, tocar nele é a cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, de onde eu falo. O centro da cidade, que fica dentro de uma avenida chamada Avenida do Contorno, ele foi planejado. E o que, posteriormente, o nosso presidente mineiro, JK, repetiria com a construção de Brasília, mais de 60 anos depois. Mas Belo Horizonte tem uma organização absolutamente racional dentro da capital que foi planejada para ser a capital republicana do estado de Minas Gerais e do Brasil. Assim como o positivismo se junta à perspectiva política republicana, é também claro que os republicanos defendiam outras pautas para além de uma organização social com base nos preceitos de Comte. Todos os republicanos, ou em sua maioria, a gente aqui vai falar do PRR, é o Partido Republicano Rio-Grandense. Havia também o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paulista, e assim por diante, em diversos estados havia partidos republicanos. As pautas desses partidos republicanos variavam, mas num ponto elas concordavam, que era o princípio do federalismo, que era abandonar, dentro do que era velho na monarquia, abandonar a centralização política, garantir a autonomia dos estados, conformar de fato uma federação como era dos Estados Unidos, como é a dos Estados Unidos da América do Norte. Então, uma autonomia dos poderes estaduais, a divisão dos poderes,
da República em 3 poderes e não mais em 4. Então, a extinção do poder moderador da Constituição de 1824 e a manutenção do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, ambos autônomos, responsáveis por fiscalizarem uns aos outros e responsáveis por governar o país. Eles eram também os republicanos e, especialmente no caso, o pessoal do PRR, do Partido Republicano Rio-Grandense, eles defendiam o voto livre. Eles queriam as urnas, queriam as assembleias representativas. Vejam, isso ia de encontro ao passado, isso era tudo que não acontecia durante a monarquia, durante o reinado, o segundo reinado de Dom Pedro II. Eles defendiam que os estados tivessem autonomia, inclusive para definirem políticas próprias. Os municípios também deviam ter igualmente respeitada a sua autonomia, sobretudo nas questões de seu interesse. Então, a ideia fundamental desse republicanismo, quando ligada ao positivismo, era de que houvesse uma organização racional dos estados, municípios e da União no Brasil, e que a gente ficasse livre daquilo que para eles era o velho, da escravidão, das ruas estreitas e sinuosas e da monarquia, e a gente adentrasse ao século XX com o que era novo, moderno, a república, as cidades planejadas, a autonomia e a articulação entre os poderes da União, dos estados e dos municípios. Apesar desses republicanos não abrirem mão da ideia de a importância da nossa economia agrária de exportação, eles também viam como necessário que a gente começasse a organizar um plano geral, por exemplo, de viação, ou seja, de estradas no território nacional, para facilitar o desenvolvimento industrial do Brasil, para facilitar suas relações exteriores. Isso estava, inclusive, na pauta, nas reivindicações do Partido Republicano Rio-Grandense. E aí, como você já bem disse, da nossa ligação histórica, Henrique, com a educação, na pauta também do Partido Republicano Rio-Grandense figurava a educação e, vou usar o termo da época, a instrução popular, termo que é, inclusive, utilizado por Vargas quando ele funda o Ministério da Educação. A instrução popular para os trabalhadores que agora se organizavam como força importante, o trabalhador livre. O Partido Republicano Rio-Grandense, assim como outros partidos republicanos, defendia uma jornada de 8 horas de trabalho. Férias, direitos que só vão ser de fato conquistados com Vargas. Inclusive, defendiam que esses direitos fossem estendidos aos trabalhadores rurais. Houve e que aqui teve muita resistência no nosso Brasil até há bem pouco tempo para que os trabalhadores rurais pudessem ter direitos trabalhistas. Assim como na nossa Carta de Princípios, que você bem mencionou, já havia uma defesa do índio, que na Carta de Intenções, na pauta do Partido Republicano Rio-Grandense, trazia claramente, explicitamente, que deveria ter o índio garantida a posse do seu território. Então, o indígena devia ter garantida a posse do seu território. E agora, nesses tempos em que a gente anda falando de Marco Zero, é muito importante, vejam como é uma pauta histórica brasileira e do trabalhismo. E o índio devia ser, claro, incorporado ao convívio nacional, respeitando, evidentemente, as suas características próprias. Então, se junta o republicanismo a esse positivismo que você bem mencionou, constitui-se uma pauta nos partidos republicanos, em especial no Partido Republicano Rio-Grandense, que visava, se a gente pode fazer uma simplificação, que visava abandonar o que eles consideravam antigo, velho, ultrapassado, a monarquia, a escravidão, o voto censitário, e propunha o novo. Propunha a cidade organizada, uma sociedade onde havia participação do maior número de pessoas. Grosseiramente dizendo, havia uma ampliação da cidadania. Havia também uma clara organização entre os entes da federação, os estados, e a autonomia dos municípios, estados e da própria União era resguardada, porque havia uma Constituição que não privilegiava um poder centralizado. Por fim, os republicanos, de uma maneira geral, defendiam a descentralização de poder.
poder que tinha sido muito centralizado a partir da independência na figura do imperador, sobretudo porque a gente tinha uma Constituição que tinha 4 poderes, e o poder que concentrava todos esses poderes na mão do imperador era chamado poder moderador. De maneira que a monarquia, o século XIX, ele era ultrapassado, e era necessário olhar para o século XX. Nesse caso, especificamente do Partido Republicano Rio-Grandense, é importantíssimo a gente citar a figura do Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos é um grande líder republicano gaúcho, e ele é importantíssimo na organização desse partido do Rio Grande do Sul. É importante dizer também do Júlio de Castilhos, porque ele é uma menção fundamental quando a gente fala do Getúlio Vargas. Agora, é importante que a gente também tenha em mente o próprio Júlio de Castilhos, assim como Vargas, e como aconteceu em outros estados da federação, aqui em Minas Gerais, por exemplo, em São Paulo também, em outros estados, esses homens ainda eram homens ligados às oligarquias. O que é uma oligarquia? É uma família proprietária de terra que está no poder há muito tempo. Tá? Então, esse é o cenário. Qual que é o cenário que aparece, então, esses republicanos que vão se tornar, em alguma instância, revolucionários, ou que vão querer superar a monarquia, o antigo, as ruas pequenas e sinuosas das cidades coloniais, a escravidão, a cidadania limitada só a proprietários de terras e gente que tinha renda? Esses republicanos vão olhar para o positivismo e encará-lo como uma forma de organizar essa sociedade. E a eles vão se organizar em todos os estados do Brasil e vão defender uma tese central, para além de todas que eu já citei, a ampliação da cidadania, a defesa das terras indígenas, os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eles vão defender fundamentalmente a autonomia dos estados. E é uma maior organização política do Brasil, uma organização política republicana, ou seja, uma organização política num país de iguais. Um país onde os direitos políticos eles são ampliados, eles são exercidos por todos aqueles que são considerados cidadãos. Agora, para continuar o nosso papo, eu convido o nosso mestre, professor Wendel, aqui, sem dúvida, o maior estudioso do trabalhismo no Brasil hoje. Meu caro Wendel, venha conosco, meu querido. Opa, eu agradeço pelo carinho, agradeço pela oportunidade, né? E com certeza a gente tem muito a compartilhar sobre o período do pré-trabalhismo, que normalmente pela historiografia é convencionado a partir da Revolução de 1930, mas pouco se atém à possibilidade de estudar exatamente os fatores, né, que influenciaram aquilo que nós conhecemos como a ideologia trabalhista com a feição brasileira, né, de 1930 para cá. E a gente sabe, a partir inclusive das suas abordagens sobre o PRR, que, diferente dos estilos das modalidades do trabalhismo na Europa, muitas delas influenciadas pelo movimento operário, no Brasil ela começa com algo bem diferente, né? Principalmente a partir da atuação do PRR. O PRR, inclusive, além da influência do positivismo, ela também teve uma certa influência do movimento operário, né? Então, seja como for, eu estou aqui à disposição e pronto para dialogar com cada um de vocês sobre o contexto associado à Primeira República, a atuação do PRR e outros elementos, outros vetores que contribuíram justamente de forma predecessora ao que o trabalhismo seria de 1930 em diante. Caro professor Wendel, prazer aqui ter você. Me diga uma coisa, essa agenda abolicionista do PRR, me conte um pouco dessa agenda. A realidade é o seguinte, havia já uma movimentação em defesa das teses abolicionistas, isso já desde a década de 1860, mas isso mais intensificado após a Guerra do Paraguai, principalmente após a Guerra do Paraguai, até porque muitos negros participaram ainda de forma compulsória, com a coação do próprio Império, na participação da Guerra do Paraguai. O que acontece dentro desse processo, Henrique Mathiesen? Acontece que boa parte dos partidos republicanos, em tese, vindicam, além do republicanismo, a tese do abolicionismo, mas não de uma forma prática, mas sim muito abstrata. Qual foi o maior mérito do PRR? Porque ele transformou
em política de Estado, inclusive pelas ações políticas dos seus próprios quadros. Há quem diga que o Rio Grande do Sul foi o estado que trouxe mais de 70%, 80% de libertos, de negros libertos a partir da sua fundação em 1882 em diante. Então esse foi justamente o mérito do Partido Republicano Rio-Grandense, né? Porque eles não colocaram a pauta do abolicionismo de uma abstrata, mas sim colocaram como uma política efetiva, inclusive até mesmo com uma ação individual dos respectivos quadros do PRR. Né? Vale lembrar que muitos desses negros emancipados, inclusive, participavam do mundo do trabalho, e desse aspecto o positivismo, a partir da perspectiva da inserção dos trabalhadores, da modernização da sociedade rumo a uma sociedade ideal, que seria a sociedade positiva, ela já incluía nesse processo os negros libertos. Qual não é a surpresa que, posteriormente, a partir das medidas trabalhistas do pós-revolução de 1930, muito dessas legislações universalizantes atingiam os negros, algo que as oligarquias, no decorrer da Primeira República, sequer incluíam o negro liberto. Já em 1888, coisa que os republicanos gaúchos já faziam já na década de 1880. E talvez esse seja o grande mérito, né, e o fato predecessor da agenda étnico-racial do PRR, justamente no quesito abolicionismo. Não bastava apenas emancipar os escravos, mas fazer com que os negros libertos tivessem uma perspectiva alternativa dentro da sociedade e que eles pudessem ter a devida utilidade equiparados aos demais brancos que assim viviam e os mestiços. Muito bem, professor Wendel, muito bem, professor Francisco. Estamos chegando aqui no final da nossa primeira etapa dessa grande jornada que tem a responsabilidade de contar a história do trabalhismo. Mas o trabalhismo, desde o seu princípio positivista até o trabalhismo do século XXI. Muito obrigado a todos e até a próxima. Nós temos história. Esse podcast é uma produção de Partido Democrático Trabalhista, Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, Universidade Aberta Leonel Brizola e Centro de Memória Trabalhista, com o apoio do PDT de Minas Gerais. Fique ligado! Para mais informações, cursos e notícias, acesse e se inscreva no site da Universidade Aberta Leonel Brizola, www.ulb.org.br. Acesse também o canal do Centro de Memória Trabalhista no YouTube.